lá de Atos dos Apóstolos. Nós temos que ter essa visão de igreja que eles tiveram no passado. E o pastor, ele foi muito feliz em trazendo para a gente uma realidade nossa, né? Ele falou também que todos nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, a saber, na evangelização, na ação social, na escola bíblica dominical. Nós começamos a escola bíblica dominical hoje. Participe da escola bíblica dominical. Os nossos PGs vão começar. Quinta-feira tem reunião da liderança. Mesmo que você não faça parte da liderança, não é isso, Rafael? Você pode vir, porque hoje nós temos os líderes do PG. Amanhã é você, né? Nós não vamos ficar aí para sempre. Então, participe do PG, participe da liderança da igreja, participe ajudando. Você pode ajudar. Você não necessariamente tem que ser um professor ou líder de um departamento. Ajude, posso citar um exemplo? Na cozinha. Você pode ajudar na cozinha. Fim de ano tivemos isso, ano passado, né? Teve uma turma que ficou aí até de manhã. Então, pode participar, sim, você pode participar. Fazendo parte dos departamentos da igreja. Visitação é algo maravilhoso que você pode fazer também. Há necessidade da visitação, oração. No sustento da igreja, como nosso irmão falou aqui, né, o Rafael, a respeito de dízimos e ofertas. E a igreja ela é um corpo. E corpo ele é formado por braço, coração. Veja no que você foi chamado. É como se fosse um carro. O motor de um carro não funciona sem que todos os equipamentos estejam funcionando. Se você tirar a bateria do carro, o carro não funciona. Assim é o corpo da igreja. Cada um foi chamado para uma coisa, cada um tem um talento. Junte-se, participe, procure um líder. Só fala assim: eis-me aqui, eu quero ajudar. Eu tenho certeza que você vai ser uma bênção na sua vida, uma bênção na vida da igreja, e você vai abençoar também a sua família. Que nós que estamos em casa, nós somos um grande espelho para a nossa família. Então vamos fazer a obra do Senhor, né? Aquela frase que eu gosto de falar, né? Jesus merece, e Ele merece. Então saímos da pregação do pastor, que hoje nós vamos uma espécie de dar continuidade ao tema que ele trouxe semana passada, que carnaval acabou. Louvado seja o nome de Jesus. E o brasileiro tem o costume de só começar o país quando termina o carnaval. Não sei quem inventou isso, mas parece que para tudo e o país só volta a funcionar depois do carnaval. Não me pergunta por que esse mistério, que nos meus 68 anos até hoje eu não descobri. Mas sempre funcionou assim. Então, essa festa do capeta acabou, graças a Deus. Né? O ano está começando agora, nós estamos aqui hoje, a EBD começou. E nós precisamos saber qual foi o planejamento que nós tivemos, né? Qual foi o projeto que nós elaboramos para 2026. Porque fim de ano, né, é o tempo de projetos, né? Ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí vem um ano passa, aí você, meu Deus, tantas coisas eu prometi a Deus que ia fazer, acabou que eu fiz, às vezes nem a metade. Então, qual tem sido o meu planejamento? Qual o planejamento que eu tive para o ano de 2026? Qual é o projeto? Eu coloquei as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida? Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que eu tenho buscado em primeiro lugar na minha vida? Eu amo a minha família. Eu sou capaz de trocar minha vida pela minha família. Mas a minha família não vem na frente de Deus.
Porque antes de eu ter a minha família, Deus me criou. Então, antes de você ter família, Deus fez um milagre na sua própria vida. Ele te criou. Depois que Ele te criou, que você vem ter família. Então, Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Diz a palavra de Deus em João, que Jesus, que se não fosse por Ele, nada teria sido acontecido. Então eu preciso ter esse sentimento comigo. E Ele honra. Deus revelou ao profeta Samuel: aquele que me honrar, eu honrarei. E aquele que não me honrar será desmerecido. Então eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar, até porque eu vim primeiro. Então eu tenho que ter essa consciência. E qual foi o planejamento que eu fiz? Eu planejei a evangelização, né? Eu planejei ler a Bíblia, uma leitura anual. Eu planejei orar todo dia, me consagrar, ter o meu a sós com Deus. Você e Deus se isola. Eu vou para o monte. Sou presbiteriano, mas eu vou para o monte. E sou pentecostal. Então lá no monte eu fico conversando com Deus, é eu e Deus. Eu tenho que ter o meu a sós com Deus. Eu preciso ter o tempo com Deus. E tem que ser diário. Tem que ser diário. Eu tenho feito esse planejamento. Eu tenho que ter um tempo para investir na minha família, mas eu também tenho que investir em mim. Eu tenho que investir nas coisas do reino. Eu tenho que ter o sentimento de eu quero ser abençoado. Muitas vezes a gente é assim, né? Eu quero ser abençoado, mas eu também tenho que ser um canal de bênção na vida do meu próximo. Principalmente da minha família. Então eu quero ser abençoado, mas eu tenho que ser um canal para também abençoar as pessoas. Até aqui nos ajudou o Senhor? Se ainda não fiz o planejamento ou um projeto para este ano, na minha, na sua, na nossa vida, fica aí uma orientação para que nós possamos buscar o reino de Deus e se colocar na brecha. Não foi assim que Deus revelou ao profeta Ezequiel? Eis que eu procurei alguém, não achei. Não achei ninguém para interceder a favor desse povo. Muitas vezes é eu que tenho que ficar na brecha. Né? O Rafael falou sobre Isaías. Isaías teve essa posição, chegou para Deus e falou: eis-me aqui. Fala isso para Deus. Deus, eu não sei cantar, mas eis-me aqui. Deus, eu não sei tocar, mas eis-me aqui. Deus levantou alguém para tocar, levantou alguém para cantar, não foi eu. Mas para alguma coisa Ele me chamou. E para evangelizar, eu não preciso ter seminário, eu não preciso saber pregar, eu não preciso de nada para evangelizar. Eu só preciso dizer o que Jesus Cristo fez na minha vida. E eu creio que Jesus Cristo fez uma obra maravilhosa na vida de todo mundo, porque você está aqui olhando para mim, você está aqui me ouvindo, você está aqui vivo. Olha quanta coisa você pode falar a respeito de Jesus Cristo. Diga o que Cristo fez na sua vida. Com isso você vai estar evangelizando. Amém, igreja? Seja ousado no teu lugar de trabalho, na escola, com teus vizinhos, na sua família. Principalmente na sua família. Ah, mas minha família ninguém é crente. Mais um motivo para você estar lá falando de Jesus na sua família. Se você foi alcançado, seja você o canal que Deus vai usar para alcançar a tua parentela. E o teu testemunho fala muito. E o que bebia não bebe mais, o que fumava não bebe mais. E você está evangelizando sem falar, com o seu testemunho. Então, evangelizar, eu acho que depende muito da gente. Fazendo isto, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, vamos seguir hoje as orientações de Tiago, né?
a respeito de fé, a respeito de obra, que eu creio que seja uma continuidade da pregação do pastor. Convido a você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Tiago 2, do versículo 14 a 26. Epístola de Tiago, 14 a 26, onde eu vou ler os versículos pares, a igreja vai ler os versículos ímpares. Tiago 2, do 14 a 26, e diz assim a palavra de Deus. Tiago 2, 14. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, fé pode salvá-lo? A igreja. E algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Mas dirá alguém, atente para esse versículo: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra, ela é morta, né? E tem um detalhe aqui que diz, que eu gosto muito no 18. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A nossa obra é do tamanho da nossa fé. A gente vê o tamanho da fé de um irmão pela obra que ele faz. Mostra-me a tua fé sem a tua obra, porque eu vou mostrar a minha, disse Tiago, pela minha fé. Então, nós precisamos atentar para isso com relação à nossa vida cristã. Essa carta de Tiago, ela foi escrita em 45, 50, mais ou menos, depois de Cristo. As 12 tribos que eram cristãos judeus vivendo fora da Palestina. Então, aqueles judeus que se converteram, né, saíram da Palestina, e Tiago, preocupado com eles, ele escreveu essa epístola para eles, né? Ele também era conhecido como justo, inicialmente descrente. A gente precisa atentar para esse detalhe também, né? Durante o ministério terreno de Jesus, ele não fazia parte do ministério de Cristo. Entendeu, amados? Ele era meio irmão de Cristo, porque ele era filho de Maria, não de José. Criado na casa de Cristo, criado na casa de Maria, vivendo com seus irmãos, teve a mesma educação, do lado de Cristo, o tempo todo com Cristo, mas ele não fez parte do ministério de Cristo, né? Há teólogos que chamam ele de descrente, né?
e ele veio a se converter depois da ressurreição de Cristo. Tiago foi uma figura muito importante na igreja primitiva e tradicionalmente considerado um dos líderes de Jerusalém após a morte de Cristo. Ele foi um grande líder ali em Jerusalém. E ele é mencionado em várias passagens bíblicas, como em Mateus 13:55, Marcos 6:3 e Gálatas 1:19. Um detalhe desse texto de Gálatas 1:19, Paulo estava em Damasco, ele ficou, depois da Arábia, né, ficou 3 anos em Damasco. Aí ele foi em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele não achou nenhum apóstolo ele achou lá. Somente Tiago, que ele chama irmão do Senhor. Então, quando Paulo, depois dos 3 anos dele, voltou a Jerusalém, ele não achou mais nenhum líder daquele de Jesus Cristo mais em Jerusalém, né? Somente Tiago, de qual nós estamos falando. E ele é descrito como um meio-irmão de Jesus. E lembrando também, amados, que ele não deve ser confundido com Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, né? Tiago, irmão de João, apóstolo. Então, esse Tiago que eu estou falando é o Tiago, irmão de Cristo. Inclusive, quando Paulo chegou em Jerusalém, Tiago, irmão de João, Pedro e os outros 9 apóstolos não estavam lá. Eles tinham saído por causa da perseguição. Então, Paulo só achou Tiago, irmão de Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém, igreja? Para a gente não confundir com Tiago, irmão de Jesus. Amém, né? Continuando. Tiago, meio-irmão de Jesus, ele tinha, além de Jesus, ele tinha José, ele tinha Simão, ele tinha Judas. Os historiadores, Judas, a respeito de Judas, um livro de um só capítulo que tem na Bíblia, é considerado irmão de Jesus também. Esse Judas que tem uma epístola no Novo Testamento, Tiago e Judas, ele é considerado esse também meio-irmão de Jesus Cristo. E Tiago desempenhou um papel de liderança, sendo considerado autor dessa epístola do Novo Testamento e uma figura de destaque na primeira comunidade cristã, promovendo a união e a unidade entre os judeus. Por isso a preocupação que ele teve em escrever essa epístola para as 12 tribos que estavam o quê? Afastadas. Porque ele foi um pivô, ele foi um grande líder, sabe? Representante de Cristo para a comunidade judaica. Então ele foi um grande líder ali, e ele ficou ali. Ele não saiu, ele ficou. Mas ele não deixou de ter o cuidado com os irmãos judeus que se converteram ao cristianismo. Que muitos demoraram um pouco. Uma prova disso que foi o próprio Paulo, chamou a atenção do Pedro. Paulo colocou um dedo em risco em Atos dos Apóstolos, diz assim, Paulo colocou o dedo em risco. Colocar dedo em risco é isso aqui. Ó. Isso é colocar o dedo em risco. Né? Por causa disso. Então ele se preocupou muito com esse detalhe. E há quem diga que ele foi morto e ele morreu por amor a Cristo. Por apedrejamento, uma corrente teológica diz que foi por apedrejamento, e uma outra corrente diz que ele foi jogado do pináculo do templo de Jerusalém por líderes religiosos. Eu dei uma olhada e eu não posso dizer para os irmãos afirmar a veracidade desse fato. Mas tem 2 correntes dando... Agora, uma coisa é certa, ele morreu por amor a Cristo, né? Ele é lembrado pelo seu forte compromisso com a lei judaica e sua autoridade na igreja de Jerusalém até o seu martírio, né? E que provavelmente ocorreu no final do século ali I, né? Sua vida e liderança são vistas como fundamentais na transição do cristianismo judaico para uma fé mais universal.
Então, nós temos aqui esses pontos a respeito dele, e nós vamos para o título, A Fé sem Obra é Morta. Eu não mudei o título da Bíblia, deixei, que eu achei muito bom. Para que mudar o título, né? Se a fé já está escrito lá na Bíblia, fé sem obra é morta, deixa o que está na Bíblia, né? Vamos mudar para quê? Então nós temos aí, Tiago nos desafia a refletir sobre uma natureza verdadeira da fé. Uma fé sincera se manifesta por meio de ações concretas, ou seja, testemunho. Foi aquilo que eu falei. As pessoas que te conheciam falam, olha a mudança que aconteceu com ele. Olha como ele é hoje. Olha a obra que Jesus Cristo fez na vida desse ou daquela irmã, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós temos aí o primeiro ponto. A fé sem ações é vazia e inútil. Do 14 a 17, que nós lemos aí, né? Então, Tiago questiona, entre o versículo 14 e 17, de que adianta alguém dizer que tem fé e não demonstra com as suas atitudes. Com isso, ele mostra que uma fé só de palavras e sem ações, ela é inútil, porque a fé verdadeira se revela na prática, na vida diária. Uma pessoa que tem fé, lemos no texto que ele disse, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, se eu sou um homem, que a minha fé está direcionada em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós cremos na Trindade, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Nós cremos, a nossa fé está direcionada nisso, e na palavra de Deus, eu tenho que ter compromisso com o Senhor. Eu tenho que ter responsabilidade com as coisas de Cristo. Como eu posso dizer que a minha fé está centrada em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na sua santa palavra, se eu não demonstro isso com a minha vida? Se eu não tenho um compromisso com as coisas de Deus, onde é que está a minha fé? É isso que a palavra de Deus está retratando. Ela tem que ser representada, ela tem que ser vista, ela tem que ser testemunhada pela minha vida, de acordo com a minha fé, com aquilo que eu proclamo da fé que eu tenho em quem? Em Cristo. Se eu amo a Cristo e eu amo a Cristo, a minha fé está direcionada a Cristo, eu tenho que estar envolvido com as coisas de Cristo. Entre tantos mandamentos que Cristo nos deu, ele não deixou um que nós tínhamos que fazer o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. E toda criatura é do pequenininho ao idoso, do preto no branco, do rico, do pobre, do chinês, do brasileiro, é toda criatura. Isso inclui homossexual, isso inclui bandido, isso inclui político corrupto, isso inclui muçulmano, inclui todo mundo. Eu tenho que pregar. Se ele é um eleito, se não é, isso é com Deus, porque Deus é soberano. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que pregar. E é justamente isso que Jesus, ele espera de mim. Vamos trazer por uma aplicação prática para a nossa vida. Não basta apenas afirmar que confia em Deus. É preciso manifestar as nossas ações. Nossas ações devem refletir nossa fé. Não apenas uma fé, ou não apenas uma palavra o quê? Vazia. Não. Não. Eu tenho que testemunhar de Cristo. Se a minha fé é centrada em Cristo, com a minha vida. Com a minha vida. Com a minha vida. Vocês sabem o quanto eu admiro Paulo, o quanto eu gosto de Paulo. Tem que ter a autoridade que Paulo tinha, né? Sejais meus imitadores, como eu sou de quem que Paulo falou? Isso é autoridade cristã, é disso que a gente está falando. A gente está falando disso. Eu ter essa autoridade de Paulo.
Eu gosto de falar assim, não ficou em Paulo. Paulo chamou para ele, sejam meus imitadores. Aí, eu creio que todo mundo olhou para ele. Mas ele falou assim, ó, como eu sou de Cristo. É isso que Tiago está nos orientando a fazer. Paulo orientou e Tiago também. E Lucas, através do pastor domingo passado, ele nos orientou também a fazer isso. Amém, igreja? Cuidado com a fé superficial, que não transforma a nossa maneira de viver. Demonstrar amor e misericórdia é parte de uma fé viva. Demonstrar amor, demonstrar misericórdia. Falava o Rafael hoje a respeito da nossa igreja, cuidar daqueles que estão precisando de alimento, cuidar daqueles que estão precisando de roupa, cuidar dos nossos irmãos que estão necessitados. A minha fé tem que ser uma fé viva. A nossa fé deve motivar ações que beneficiem o nosso próximo e glorifiquem o nome de quem? De Deus. Mas como é que eu vou saber se a fé é verdadeira? A palavra de Deus em Hebreus 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E em Hebreus 11 também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus 11 também diz que fé é crer em Deus. Isso no 11. No 12, continua o autor hebreu, que eu não sei quem é o autor da carta dos Hebreus. Ele diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então a fé você não vê, a fé você não pega. Você tem que crer em Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. E Jesus Cristo ele tem que ser o autor e consumador da nossa fé. E Jesus Cristo ele tem que ser o nosso Salvador, mas também tem que ser o nosso Senhor. Eu tenho que reconhecer o senhorio de Jesus na minha vida. Ele não é só meu Salvador, ele é o meu Senhor. Isso significa que ele manda eu obedecer. Toda vez que o povo de Israel sofreu punição, foi por desobedecer. Porque o nosso Deus ele não aceita isso. Que quando você desobedece, você está questionando o senhorio do nosso Deus. É assim que ele vê. Você não está reconhecendo que ele é Deus. Não está reconhecendo que ele é soberano. Então nós temos que ser obedientes. E ele deixou mandamentos. Ele deixou mandamentos e nós temos que obedecer. Então esse foi o nosso primeiro ponto. Uma fé sem ações, ela é vazia e inútil. Segundo ponto, a fé verdadeira é evidenciada pelo cuidado com o próximo. Né? Versículo 15 e 17. Se o irmão e uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não os derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito dirá daí? Assim também, se você não tiver fé e não tiver as obras, a fé ela é morta em si mesmo. E qual a explicação que a gente tem para esse texto? Tiago dá um exemplo de que alguém, se ver um irmão necessitado e não oferecer ajuda, a fé é morta. Né? Gálatas 6, versículo 10 diz, façamos o bem, Gálatas 6, Paulo aos Gálatas, né? Capítulo 6, versículo 10. Paulo diz assim, façamos o bem a todos, antes que desfaleçamos, a começar pelos domésticos da fé, dos de casa, da fé. Imagina a gente estando na nossa igreja, hoje de manhã eu olhei a lista da nossa assembleia que teve aqui, tinha um número de 150 membros ali. Imagina a nossa igreja com 150, ter um dos nossos irmãos ou irmã aqui passando necessidade em casa, e o vizinho falando assim, ele é da segunda igreja lá.
O silêncio respondeu. Eu creio que o Espírito Santo falou com vocês agora, como falou comigo. Tu já pensou? Um irmão da nossa igreja, um vizinho tem que socorrer um irmão da nossa igreja? Tiago está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que cuidar. Nós temos que ter um olhar para saber se o irmão está chorando, se ele está necessitado, o que ele está passando, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está com vergonha de falar. E outra coisa, o que a mão direita dá, a esquerda não tem que saber, não. O irmão já está numa situação de constrangimento. Imagine você tornar isso público. Muitas das vezes até não fala com medo disso. Então, amados, é a palavra de Deus. Ser sensível às necessidades do próximo é como prova de uma fé viva. Praticar as ações de misericórdia, ajudando quem está em necessidade. Tem que ter essa prática, amados. Não foi Jesus que disse, eu tive fome, tu não me deu de comer. Tive sede, tu não me deu de beber. Tive doente, tu não foi me visitar. Tive preso, tu não foi me ver. Quando não deixa um, não deixa a mim também. Aí Tiago pega mais pesado. Mas são coisas que a gente tem que estar atento à palavra. Essa é a função da igreja. Nós temos que fazer diferença onde nós estamos estabelecidos. Porque a igreja de Atos, capítulo 2, que o pastor pregou domingo passado, ela fez diferença. E ela tem que ser nosso modelo. Ela tem que ser nosso modelo. Tem um hino que eu para cantar sou um desastre, né? Tem um hino que fala assim, a começar por mim, não tem, não é? Isso! É isso! Acabamos de cantar o que a palavra de Deus está querendo que nós façamos. Amém, igreja? Aleluia! Cultivar um coração empático e generoso, devemos fazer isso, demonstrando nossa fé através de ações de amor no nosso dia a dia. Então, nós vamos agora para o nosso terceiro ponto, em que a justificação é pela fé que se manifesta por obra. Né? Tiago explica que a fé verdadeira se mostra por meio de ações, no versículo 18 a 24. E ele usa o exemplo de Abraão e Raabe, cuja fé foi demonstrada na obediência num ato de ajudar o povo de Israel. A fé não é apenas acreditar, mas confiar e agir. O interessante, para a gente atentar para o texto, e ter um olhar piedoso, e entender que Deus vê as pessoas da maneira diferente que a gente enxerga, Tiago está usando duas pessoas, um homem e a mulher. O homem, quem que ele usou? Abraão. E a mulher foi? Raabe era uma era uma meretriz. Meretriz é prostituta. E ela foi honrada, porque ela obedeceu. Então, eu preciso ter um olhar piedoso para aqueles que estão ainda no mundo. Eu tenho que ter um olhar piedoso para aqueles que estão na mão do diabo. Como eu tive um dia, ele me tirou de lá e vai tirar meu filho de lá. Eu vou ver o pastor de batizar meu filho aqui, em nome de Jesus. Então, eu preciso crer. Jesus não olhou uma prostituta. Vê se está entendendo? Aquela mulher lá do poço de Jacó, que tinha um monte de marido. Ele também não olhou aquela mulher como prostituta. Hoje nós cantamos um hino aqui a respeito da mulher que foi apedrejada, não cantamos? Mas como Jesus olhou para ela? Então nós temos que entender que um ser humano que está aí fora, aí, nas trevas, Jesus pode tirar ele das trevas e trazer para a maravilhosa. Agora, para isso, eu preciso ser luz. Para isso, eu preciso ser um grande farol de Cristo, aonde a planta dos meus pés tocar. Eu preciso ser a luz de Cristo.
Eu tenho que crer, seja lá quem estiver na minha frente fazendo o que estiver fazendo. Eu tenho que crer pela minha fé e pelo poder, na autoridade, como Jesus mesmo disse, lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu tenho que crer nisso e ver que Jesus Cristo, ele pode transformar qualquer um, porque me transformou. Eu prego um Jesus que eu vivo. Eu prego um Jesus que o maior milagre que tem na Bíblia não está na Bíblia, que foi eu. Mas ele falou besteira agora. Se está na Bíblia, ele não está na Bíblia, mas eu prego um Jesus que está na Bíblia, dos milagres que está na Bíblia, mas o meu nome não está na Bíblia. E o maior milagre, para mim, que Jesus fez foi em quem? Em mim. Em mim. Eu sou o maior milagre que Jesus fez. Eu sou o maior milagre. E você é o maior milagre que Jesus fez. Sabe? Quantos tinham que nascer e não nasceram? Fala para mim. Você não está aí? Você é ou não é o milagre de Deus? Você é o milagre de Deus. Você está aí, você é um grande milagre de Deus. Então fale sobre esse milagre que Deus fez na sua vida. Sabe? Eu prego a Bíblia, eu prego os milagres que Jesus fez na Bíblia, mas eu gosto de dar o meu testemunho para as pessoas verem que Jesus, como falei de Hebreus hoje, né? Que lá em Hebreus diz assim, Jesus, ele inicia assim, não temerei o mal que possa me fazer o homem, porque Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo, e Jesus é o mesmo para a eternidade. Eu tenho que crer e viver isso e mostrar para as pessoas que me conhecem que é assim que eu vivo, que é assim que eu creio. Essa é a minha fé. Minha fé está alicerçada nisso. Amém, igreja? Glória a Deus. Você é o maior milagre que Cristo fez. Fala isso para você. Eu sou o maior milagre que Cristo fez. E eu não estou na Bíblia. O que prova que Jesus Cristo continua fazendo milagre. É esse testemunho que a gente tem que passar para as pessoas. Olha, eu não prego Jesus que fez milagre só 2000 anos para trás, não. Não, eu prego Jesus que faz milagre. Faz milagre hoje. 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 Eu sou milagre de Jesus. Eu sou milagre de Jesus. Minha esposa é um milagre de Jesus. Meu neto é milagre de Jesus. A minha família é milagre de Jesus. Nós somos milagre de Jesus. Nós somos milagre de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quase que a gente fala em língua, não é? Aleluia. Glória a Deus. Não basta crer que Deus é justo, agir de acordo com essa fé, demonstrar nossa fé pela obediência à palavra de Deus, entender que as obras não salvam, obras não salvam, mas evidenciam uma fé viva, né? Da prática, do testemunho. Olha, eu vou mostrar a minha obra pela minha fé. É isso que Tiago está falando, que lindo. Buscar uma fé que se traduz em ações diárias de obediência a Deus e a sua o quê? A sua palavra. A palavra de Deus, só existe duas situações da palavra de Deus. Uma, ela tem que ser nosso manual de vida. Duas, regra de fé e de prática. Ponto. Amém, igreja? Ponto. Nosso manual de vida é o quê? A palavra de Deus. Nossa regra de fé e de prática é o quê? A palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que a nossa igreja preza muito pela palavra. Aleluia. Muito. Sabe? Nossa igreja preza muito a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Né? Vamos agora para o quarto ponto e o último. Está na hora. A fé verdadeira é acompanhada por um testemunho e confirmação. Aí está no 25 e 26 que nós lemos, né? Tiago cita Raabe e compara a fé com um corpo sem espírito. E o corpo está o quê? Sem espírito, ele está o quê? Morto.
Então ele faz essa comparação. Assim, uma fé sem ações é morta. Enquanto uma fé viva produz o quê? Produz fruto. O exemplo de Raabe mostra que a sua fé foi comprovada por suas ações. Uma fé viva é continuamente demonstrada por aquilo que nós fazemos. Continuamente. O meu compromisso com as coisas do reino, sabe? O meu compromisso que eu tenho com as coisas do reino, ela vai relatar, ela vai mostrar a minha fé em Cristo, daquilo que eu faço, da maneira que eu trato as coisas do reino. Em que lugar Jesus está na minha vida? Sabe? Em que lugar Jesus está na minha vida? Então que nós, o ano está começando, 26, então que nós possamos, se ainda não fizemos isso, vamos fazer um planejamento, vamos fazer um projeto, mas vamos fazer um projeto, planejamento, a começar das coisas celestiais. Daí para frente, porque a gente procurando Deus, colocando Deus em primeiro lugar, Ele vai nos honrar. Uma fé viva, ela é contínua, demonstrada pelo que fazemos. Buscar testemunho da nossa fé através de ações concretas de amor e serviço. Cuidar para que a nossa vida seja um reflexo genuíno da nossa crença. Amém? E não deixar a nossa fé morrer por falta de ação. Que se tem uma coisa que o inimigo vai fazer, ele vai te desanimar. Vai começar a gente falava assim, puxar o tapete, não sei se aqui fala assim, puxar o tapete do teu pé, sabe? Que o desânimo é uma grande ferramenta que o inimigo ele usa para fazer a gente se afastar da coisa do Senhor. Que o desânimo vai fazer você já ter um olhar crítico, porque você está desanimado. Então você vai perder aquela motivação. E a nossa motivação, a nossa alegria, ela vem de quem? Vem do Senhor, vem de Jesus. A nossa alegria vem do Jesus. A nossa força vem de Jesus. Então eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ler mais. Eu tenho que colocar Cristo em primeiro lugar. E concluindo, Tiago nos mostra que a verdadeira fé ela é viva, manifesta em ações de misericórdia, obediência e serviço. Uma fé que não produz obras, ela é morta, sem efeito e sem valor diante de Deus. Isso é muito sério. Que possamos refletir essa verdade na prática diária, vivendo uma fé que transforma a atitude por meio delas para alcançar o quê? Vidas. A começar quem? Os nossos, né? A gente tem que ser profeta dentro do nosso lar, ser sacerdote lá, ser um evangelista lá, na nossa parentela lá, para mostrar para eles que Cristo vive em você. E eles, quando olharem para você, lembrar, né? Ela era assim. Você lembra dela? Hoje não. Quem fez isso? Foi Jesus que fez. Entendeu? Eu tinha colocado aí, a nossa fé deve ser evidente, está aí? A nossa fé deve ser evidente pelo que fazemos, não apenas pelo que pensamos ou afirmamos. Olha lá, vamos ler, igreja, vamos lá? Nossa fé deve ser evidente pelo que fazemos, não apenas pelo que pensamos ou afirmamos. Eu terminei com 3 apontamentos. Tem aí? Olha lá. Comece fazendo o necessário, depois do que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Vamos ler todos juntos? Comece fazendo o necessário, depois do que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Amém? Glória a Deus.